Inflação é o assunto desse vídeo de hoje, como que ela impacta a sua vida, o seu bolso, as suas despesas e os seus investimentos. Meu nome é Rafael Cisne, trabalho com consultoria financeira e de investimentos há mais de 20 anos e esse canal é para te ajudar com suas finanças, com seus investimentos. Se você gosta desse assunto, considere se inscrever e ativar as notificações para receber todo o conteúdo. Bom, por que está todo mundo falando de inflação agora? Porque a inflação voltou a ter destaque tanto no Brasil quanto no mundo. Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, a inflação estava bem controlada. Há 2, 3 anos atrás, a gente teve um controle bem eficiente da inflação, o que permitiu que o Banco Central baixasse a taxa Selic para os menores níveis de Selic dos últimos 20, acho da história do Banco Central, inclusive, abaixo de 3%, 2, alguma coisa, e hoje está em 9,25%. Então a inflação e a taxa de juros do país estão estritamente ligadas, porque a taxa Selic é a ferramenta que o Copom tem, o Comitê de Política Monetária e o Banco Central, é a ferramenta que eles têm para poder combater a inflação. Se a inflação vai entrando nos trilhos, vai reduzindo, o Banco Central se permite baixar a taxa de juros, isso é bom para a economia, para o crescimento, para o empreendedorismo. Agora, se a inflação começa a sair dos trilhos, começa a subir muito, então o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Isso a gente estuda nas matérias de economia, porque é tudo uma balança. Quando o juro sobe, as pessoas tendem a consumir menos, os juros fica caro, então consumindo menos, a inflação tende a ficar mais estável. Isso de uma forma bem simplista, acontece, tem outras coisas também, demanda por moeda que é envolvida nessa equação, mas vamos falar de uma forma simples, como que a inflação afeta o seu bolso. Então, todo mundo começando a falar de inflação de novo, porque a inflação realmente saiu dos trilhos. O que é inflação? É o aumento, se você procurar em livro de economia, vai estar lá escrito que é o aumento generalizado dos preços. Agora, a inflação tem vários índices, porque não existe uma forma única de medir aumento de preço. E, inclusive, os índices eles são, vamos dizer assim, agregados por classe econômica, por tipo de consumidor, porque cada classe econômica vai ter uma inflação diferente. Imagine um cara que é multimilionário, que ele tem uma Mercedes, tem uma BMW, mora numa cobertura. Então, o que vai aumentar de despesa para ele ali? A despesa de manutenção do carro dele, que é totalmente diferente da maioria da população. O carro dele tem uma inflação diferente. Quando ele for repor aquele carro, se o dólar subiu, o carro subiu muito mais do que os carros populares. Então, cada grupo de pessoas tem inflação e até cada indivíduo específico tem a sua inflação específica. Se você, por exemplo, mora num bairro tal, o aluguel ou a casa ali custa tanto, você consome mais carne de frango do que carne de vaca. Então, se a carne de vaca aumenta muito de preço, isso não aumenta a sua inflação, impacta menos a sua inflação. Se o seu bairro ali, a região que você mora, teve pouco aumento de aluguel, e também isso afeta menos você. Então perceba que cada pessoa tem um tipo de inflação diferente. Obviamente que não tem como medir uma inflação individual, você pode fazer isso com você, mas o governo não tem como fazer isso, nem os órgãos que medem a inflação. Então, o que acontece? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é um órgão oficial do governo que ele mede a inflação oficial, que é o IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Então, tem certas normas ali. Então, por exemplo, eles vão pesquisar o aumento de preços para as pessoas que têm, por exemplo, até 10 salários mínimos. Então, é um tipo de renda específico, um tipo de consumo específico, e eles vão ali todo mês e médio. O que essas pessoas consomem? Arroz, feijão, carne, frango, e aí, mês a mês vão lá ver a média dos preços e ver se aumentou ou diminuiu. Então, como nos últimos meses, no último ano aumentou bastante, então a média de preço das coisas foi aumentando e com isso, isso saiu lá no indicador, falando que a gente teve uma inflação, aí, o IPCA, que é o índice oficial do governo, ele deu vou arredondar aqui para 10,5% nos últimos 12 meses. Então, a inflação, segundo o IPCA, o índice IPCA que é medido pelo IBGE, subiu 10,5% nos últimos 12 meses. Agora, existem outros tipos de inflação. Por exemplo, a FGV, ela faz uma mensuração de inflação diferente, que na componente dela ela utiliza muito o dólar.
né, como base, né, para ver as coisas que aumentaram em dólar, então acaba pesando mais no IGPM. Né, então o índice geral de preço, né, os nomes variam um pouco, mas todos eles tendem a medir a inflação com uma metodologia diferente, né, porque o IBGE julga, ele pega classes um pouco mais baixa, né, a FGV pega uma classe um pouco mais alta, coloca um pouco mais de dólar no componente do cálculo e acaba dando índices diferentes. Para você ter uma ideia, o IGPM, que ele é também um índice de inflação, ele variou 17% nos últimos 12 meses e o IPCA 10,5%. Então perceba que se você, por exemplo, tem um aluguel, um contrato de aluguel, e no seu contrato de aluguel está dizendo que a cada ano o aluguel vai aumentar de acordo com o IGPM, ele pode ter um aumento, o seu aluguel pode ter um aumento agora, em janeiro, de 17,5%, né, que é um aumento realmente absurdo. Se for pelo índice IPCA, 10,5%. Isso também serve se você tem um aluguel, um imóvel que você aluga, comece a prestar atenção nisso, de colocar uma cláusula de reajuste com um índice específico, porque eu vejo meus clientes, meus alunos reclamando que não consegue aumentar o preço de aluguel, então você precisa colocar isso no contrato antes, né, explicar para você poder já ter um ajuste do aluguel do teu imóvel já de acordo com o índice, né, porque se a inflação sobe muito, você acaba não valorizando o teu imóvel, o teu investimento. Outra coisa importante também, que algumas pessoas na internet estão dizendo que é melhor você dizer que o aumento da inflação é a perda do poder de compra. Gente, isso é a mesma coisa, tá? Mas se você procurar nos livros de economia, o que tem escrito lá é que a inflação é o aumento generalizado de preços. Agora, o aumento generalizado dos preços causa a redução da tua renda. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você ganhe 10 mil reais e você recebeu 10 mil reais constantemente nos últimos 12 meses, todos os meses. E a inflação nesse período foi, como a gente falou, de 10%. Né? Então, veja o que aconteceu. O que você comprava há um ano atrás com os 10 mil, hoje você não compra mais. Você precisaria de 11 mil reais para poder comprar as mesmas coisas que você comprava há um ano atrás, dado que a inflação foi arredondando aqui para 10%. Então veja que houve um aumento generalizado dos preços que impactou a sua renda, porque você comprava a sua cesta de coisas que você compra por 10 mil e agora você precisaria de 11 mil reais para poder comprar as mesmas coisas que você compraria um ano atrás. Então, se o seu salário agora saiu de 10 para 11, você não teve aumento real de salário, você apenas atualizou monetariamente a sua renda. Então essa é uma coisa também que impacta muito, né, a gente aqui no Brasil, porque a inflação aumenta, o salário não aumenta na mesma proporção e você vai perdendo poder de compra ao longo do tempo e vai ficando mais pobre, porque a sua renda não acompanha. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos que tem que fazer investimento para você proteger o seu patrimônio, para você compensar essa perda de renda que vem do salário, seja servidor público, seja uma empresa privada que não consegue aumentar os salários na proporção da inflação, né, e dar ganho real para os seus colaboradores. Então você precisa criar o hábito de investir para poder ter o seu poder de compra assegurado ao longo do tempo. Eu vou falar aqui, inclusive, de uma operação lá no Tesouro Direto que você pode fazer para proteger a tua renda, o teu salário, os teus investimentos por longo prazo. Então acho que ficou clara essa questão do que é inflação, né, aumento generalizado dos preços, que impacta o seu poder de compra, né, e com isso a sua renda vai deteriorando. Então vou mostrar para vocês aqui algumas coisas aqui na tela. Por exemplo, lá no site do Banco Central a gente tem um boletim Focus, que ele, eu estou mostrando aqui na tela para vocês, é um boletim que ele apresenta alguns indicadores, tá? Se você quiser entrar inclusive na página do Banco Central, se cadastrar para receber, é bem tranquilo isso aqui. Então veja aqui, ó, a inflação para 2020 para 2021, ela fechou o ano lá mais ou menos, aqui já é um boletim do dia 7 de fevereiro, né, mas a inflação fechou, o IPCA fechou o ano mais ou menos 10,5% para para 2021. E aqui a gente está vendo uma boa notícia, tá? Mas eu peço para as pessoas, sempre alerto, para não levar isso muito assim em consideração. Porque hoje, né, aqui no dia 7 de janeiro, eu estou gravando esse vídeo na verdade aqui no dia 11, mas eu peguei o boletim Focus do dia 7 de janeiro.
Os agentes de mercado, quem são os agentes? Os bancos, né, os consultores, os economistas, estão projetando uma inflação para 2022 de 5,03%. Então seria muito bom que isso se concretizasse, mas eu acompanho isso aqui há 20 anos e algumas vezes o que está previsto no Boletim Focus não é o que acontece na realidade. As coisas vão mudando ao longo do tempo e aí você acaba fechando o ano com a inflação mais alta do que está aqui. Mas é um bom sinal de que alguns economistas, bancos, né, que na verdade essas projeções não é do Banco Central. Ele pega projeções, por exemplo, do economista do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Banco Brasil, da Caixa Econômica, né, pessoas que têm relevância no mercado e faz uma mediana das expectativas desses agentes. Então, isso está nos revelando aqui que a inflação para 2022 vai ficar em 5,03%, a metade do que foi do ano passado, porém isso não é 100% de certeza, tá? Porque muitas vezes eu já vi a inflação sair dos trilhos, mesmo com os economistas fazendo previsões mais otimistas. E aqui, aproveitando para ver, a gente está com um PIB muito pequeno aqui, para 2022, apenas 0,28%, muito pequeno mesmo. O câmbio a 5,60, o câmbio é uma coisa que todas as projeções saem erradas. Mais de 20 anos que eu trabalho com isso e é muito comum errar projeção de câmbio, então eu não conto com isso, eu prefiro indicar para as pessoas investir mais em dólar, proteger o dinheiro em moeda estrangeira, porque geralmente o câmbio é um dos indicadores mais difíceis de se prever. E a taxa Selic, que hoje está em 9,25%, né, os agentes estão projetando aí 11,75% de fechamento para 2022. Então, por que eles estão projetando um aumento ainda maior da Selic, que foi há um ano atrás, era 2 e pouco, né? A Selic, você vê, já está 9,25%, daqui a pouco já vai passar dos 10% ao ano. Então, essa taxa Selic mais alta vai segurar um pouco mais a inflação. Tá? É uma coisa que geralmente acontece, é a ferramenta que o Banco Central utiliza. Bom, olhando outras coisas aqui, se você olhar também no Banco Central, está aqui, ó, a inflação agora nos últimos 12 meses, né, porque agora nós já estamos vendo aqui em janeiro, está em 10,06% e a taxa Selic agora está em 9,25%. Então veja que a Selic está abaixo da inflação, ou seja, hoje quem está aplicando na Selic está com rendimento abaixo da inflação, quem está com investimento na caderneta de poupança está perdendo mais ainda, porque a caderneta de poupança ela rende 70% do que rende a taxa Selic, ou seja, 70% de 9,25%, ou seja, vai ficar mais abaixo ainda da inflação. Então, aqui no site do Banco Central você pode olhar esses indicadores, tem ferramentas para você fazer atualização monetária de recursos, de dinheiro, fazer variação cambial, atualização pelo IGPM, pelo IPCA, então é um site que tem bastante informação. Aqui então a inflação 10,06%, eu pesquisei aqui no Google, o IGPM, então o IGPM aqui, nos últimos 12 meses, está aqui em 17,78%, então eu tenho muita pena de quem tem aí um contrato de aluguel que é reajustado pelo IGPM, que vai ter aí um aumento de aluguel realmente brutal em 17,78%. Então, quem consome muitas coisas assim mais relacionadas com dólares, com dólar, teve a inflação maior, porque o IGPM tem um peso maior no dólar e o dólar realmente impacta a inflação. Por exemplo, equipamentos eletrônicos, celulares, tudo que vem de fora importado, se o dólar aumenta, o preço daquela coisa aumenta também. Então isso tem aqui o impacto no IGPM. E eu falei de um investimento que você pode fazer, inclusive vou falar de dois, tá? Investimentos que você pode fazer com essa visão de proteção para a inflação. Um deles é aqui no site do Tesouro Direto, isso eu ensino nas minhas mentorias, nos meus cursos, que você pode, no Tesouro Direto tem vários tipos de título, atrelados à Selic, pré-fixados em inflação. Então você tem que saber que tipo de título utilizar para cada estratégia e para cada ciclo de mercado. Então neste momento, se você quer fazer uma previdência de longo prazo, você pode comprar esses títulos aqui no Tesouro Direto, IPCA+, 2026, 2030, 2035. Eu não gosto muito desses 2030 aqui que é com juros semestral. Eu prefiro esses outros que não tem essa característica, porque ele acumula tudo para o final. Então, se você está fazendo uma previdência, um investimento para longo prazo, você pode fazer aportes mensais e periódicos aqui. O que esse título está aqui rendendo para você hoje? Ele vai te dar a inflação no período IPCA, mas hoje essa rentabilidade está em 5,65%.
Tá? Essa parte pré-fixada, ela muda constantemente todos os dias. Há 2 anos atrás ela estava 2%, então eu não estava indicando a compra desses títulos. Agora, com 5,65, já está muito atraente, mas preste atenção, esse título é um título que varia muito no curto prazo. Então você pode fazer aportes e ver a sua renda diminuindo, mas não se preocupe com isso, porque se a taxa vai aumentando, o seu valor ali aplicado, você vê o seu valor diminuir. Mas ao longo do tempo, ele vai te garantir o IPCA mais a taxa contratada. Então, é um título que você não deve, em hipótese alguma, investir para o curto prazo, porque você pode perder dinheiro, mas para o longo prazo, para você deixar investido isso, no longo prazo, até aqui no caso 2026, ou quando chegar mais próximo, você vai ter realmente uma rentabilidade protegida da inflação. Tá? Então, essa aqui é uma dica de investimento. Lembrando que eu não estou aqui como analista, né, pelas normas da CVM, eu tenho que deixar isso muito claro. Você tem que estudar e fazer os teus investimentos, porque o risco é teu, você tem que entender e fazer, e não aceitar apenas dicas na internet e fazer seus investimentos, que você pode errar, perder dinheiro, né, e se dar mal e querer culpar outras pessoas. Então, o responsável pelos seus investimentos é você. Isso é norma da CVM, a gente tem que fazer um disclaimer aqui que esse vídeo é educativo, não é indicação de investimento. Tá? Então, a gente tem aqui o Tesouro IPCA+, que você pode comprar, não quer dizer que você vai ficar com ele até o final do prazo final, mas você pode vender antes. O Tesouro te dá uma liquidez diária, então você vende a hora que você quiser, porém, se for entrar, pense que você não vai tirar esse dinheiro no curto prazo. Mostrando aqui para vocês também aqui uma tabelinha com os investimentos. Esse aqui é um gráfico com vários investimentos ao longo do tempo. Tá? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem, em 10 anos, aqui de 2011 até 2021, vários investimentos. Aqui tem o IFIX, que mede os fundos imobiliários. A gente tem aqui o Tesouro IPCA, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, está aqui em cima. O IPCA, que é a inflação, que é o índice que a gente falou aqui no vídeo, é essa linha marronzinha aqui. Você vê que nos 10 anos, né, ele veio subindo, e essa linha azul é o Ibovespa. Então, perceba que quem investiu no Ibovespa nos últimos 10 anos nem ganhou a inflação, então perdeu dinheiro, né, ali no BOVA11. Lógico, teve papéis que subiram muito, outros caíram muito, então como o Ibovespa é a média mais ou menos aí dos papéis lá da Bolsa, então veja que nos últimos 10 anos foi horrível você investir na Bolsa, você não ganhou nem da inflação. Olha aqui outros investimentos, o dólar, que é o vermelho, está lá em cima, né? O IFIX também, que é outro investimento, está aqui mais em cima, porque o IFIX, os fundos imobiliários, eles têm os contratos de aluguel reajustados pelo IGPM ou pelo IPCA, então depende do contrato, mas são reajustados. Como são investimentos de grande porte, aluguéis para grandes empresas, né, grandes galpões, então o reajuste é bem mais simples e bem mais concreto do que se você alugar um imóvel para pessoa física. Então, os fundos imobiliários é uma forma de você se proteger contra a inflação no longo prazo, né? A cota pode ficar caindo no curto prazo, porém ele te protege porque os contratos são reajustados pela inflação, dependendo do contrato, IGPM ou IPCA. Bom, esse o assunto foi esse o assunto do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe dúvidas, comentários, se inscreva no canal, compartilhe essas informações. Quiser fazer uma mentoria comigo, me mande um direct lá no Instagram, @mentorfim, que eu vou ter o maior prazer de conversar com você, poder te ajudar em fazer uma mentoria individual de investimentos. E se você quiser fazer um curso digital também, tem um link lá no Instagram que você pode clicar lá e comprar um curso digital que tem 10 módulos que te ensina a investir do zero até se tornar um investidor internacional. Tá bom? Meu nome é Rafael Cisne e até um próximo vídeo.